Cara, Conta. é tão interessante. Fala. Porque se estamos sentados aqui nessa mesa fazendo um podcast há alguns meses, boas semanas, Muitas semanas. muito se deve a essa pessoa que está à nossa frente. Pequena no tamanho, mas grandiosa nas ações, porque ela chega chegando. Inclusive nas agendas de casamentos. Muitos casamentos. Mas Essa é o mulher já casou seguinte, mais de 50 vezes. com o mesmo homem. E se a gente for parar para pensar, Miqueias, de fato, né? Será que o Felipe era o mesmo? É. Eu me pego pensando. O momento em que nós realmente tivemos um vínculo mais próximo foi naquela entrevista. Coloca aí, Davi. Eu e você. Olha o drama dele, gente. Coloca eu e você nessa entrevista, No lá pôr do naquele sol. pôr do sol maravilhoso, naquele Descampado. campo. E eu acho que eu tava com a camisa jeans também, cara. Eu também concordo. Eu acho que eu tava com a camisa jeans. Exato. Um pouco mais magro, muito mais jovem. Então muito se deve a ela ter Que nos nos apresentado apresentou, de nos fato, conectou. assim, pela conexão. Então se o podcast existe, vamos e viemos. Com certeza, porque eu tô me Devemos a lembrando, ela. cara, inclusive, como é que eu conheci ela. Eu conheci ela lá no The Farm, num evento em setembro, louquinha de tudo. Felipe, coitado, silencioso, calmo. Ele continua até hoje, tá? Até hoje. Mas ele mudou, porque ninguém passa pela pandemia sendo a mesma pessoa. Por isso que eu disse que Felipe mudou. Com certeza. Ainda Muito. mais com ela, porque ela quase não conversa. Quase não. Hoje nós temos uma Discreta. previsão de 3 horas e meia de podcast com E ela. prepara os cartões, Davi. Inclusive, veja bem, se você conheceu ela em 2017, Não, ela foi disse... 2017 não. Você acabou de falar, não? Não. 2019? Eu No conheci The ela Farm. em 2019 no The Farm. Eu conheci ela, de fato, em 2016. Você já Mas reparou ela que a já gente tá segue com a uma gente introdução desde- de quase 5 minutos pra falar dessa pessoa? Cara, mas é interessante, porque a pessoa que tá ali tem que ter suspense. Tem que ter suspense. Porque a vida dela é É um um verdadeiro suspense. suspense. Não, Então ela... não vamos fazer gatilhos, porque só ela sabe o que ela passou na pandemia. Exatamente, mas inclusive a pandemia fez com que acontecesse uma coisa na vida dela que ela quase não gostou, mas ela simplesmente amou, deslumbrou. Verdade. Que é ficar famosa nos blogs de noivas por aí, Verdade. com seu casamento a máscaras e tudo Cara, mais. lembrei de um negócio aqui, mas vamos sem mais delongas à pessoa, porque tem muita história pra contar. É fornecedora ou é noiva? Noiva, É noiva e amiga. com certeza. Então seja bem-vinda, Marcela. O sobrenome ela é Adeline, né? Adeline. Chique, gente. Nossa, mas que introdução, hein? As pessoas ficam com ciúmes. Foi um resumo dos nossos 4 anos de convivência. Não, foram 3 Isso. anos, né? A gente já vai falar para as pessoas, a gente tem só vai muito contar isso, que Marcela viveu aí 4 anos planejando o casamento, né, Foi. Marcela? Foi isso. Noiva de pandemia. Noiva de pandemia. E não é uma noiva qualquer. Não, É uma noiva intensa, com as suas bagagens, assim, sabe? De muita intensidade né? pra executar. Mas a Mas gente vamos quer deixar saber ela sobre falar? ela. Vamos deixar ela falar? Se apresente, Marcela. Fale. E eu quero que você comece se apresentando o seguinte: em qual ano você e Felipe decidem se casar? Ó, a gente decidiu mesmo, de fato, em 2018. Começo ou final? Começo. Começo Mas de eu 2018. O Felipe me pediu em casamento de 2017 para 2018, né? Lá em Cachoeira Foi, Dourada, subiu no palco, aquele Eu lembro. babado, Réveillon ou né? carnaval? Réveillon. Réveillon, virada do ano, na frente da família dela inteira. Eu lembro da É, história, cara. Foi Eu tava babado. confirmando, porque era 2 baladas. Era uma delas, enfim. E aí a gente começou depois disso a pensar em como seria, né? Aparentemente seria algo simples, mas vocês acham que eu faria algo simples? Marcela dá conta? Não, a Marcela jamais daria conta. Mas Marcela, conta aqui pra gente, porque hoje a nossa principal expectativa, né, Gustavo, é compartilhar com os nossos casais, muito com as nossas noivas que nos acompanham aqui. Como é que foi a sua jornada? Porque a gente sabe, sem querer acionar nenhum gatilho aí, que foi uma jornada muito intensa, porque você e o Felipe foram dos primeiros casais a serem afetados pelas medidas de contenção da pandemia. A data original de vocês, salvo engano, era abril, não era, de 2020? Era maio mesmo. Maio de... Só que Primeiro 2020, final de semana, né? Sim, dia 2. Dia 2 Dia de 2. maio de 2020. Nós começamos mais especificamente aqui em Uberlândia, 19 de março de 2020, a pandemia. Então, você e Felipe ali foram atropelados por esse processo, Muito né? rápido. E depois de quase 2 anos de organização. E você se lembra, assim, o que passou pela sua cabeça quando você ficou sabendo, quando parecia que era 15 dias, não foram 15 dias? Assim, eu sou muito metódica, então aí começa por aí, né? Que eu acho que a gente passa por situações que você vê que você não tem controle de nada. Quando a gente começou a organizar, eu sempre quis começar antes,
Então, assim, a gente já preparou uma data bem pra frente, justamente pelo meu perfil de ser muito controladora, de pegar nos detalhes e gostar de tudo muito bem planejado. Então, esse é um ponto muito importante que vocês vão entender na frente. Então, assim, a gente começou a organizar o casamento. O meu primeiro fornecedor foi o Gustavo, inclusive essa era uma regra. Por quê? Porque quando eu conheci o Gustavo através de outros trabalhos. O Gustavo trabalhava com o Diego Regal e eu acompanhava ele pelas redes sociais e depois comecei a acompanhar o Gustavo, mas assim, não tinha muito contato, não tinha visto tantos trabalhos de conhecidos. Foi até ele fazer o casamento da minha melhor amiga, minha amiga de infância, da Jéssica e Bigoli, um abraço pra vocês. E a Jéssica, vi ela ontem. A Jéssica fez o casamento com ele e eu fiquei deslumbrada. Aí isso quando fez o casamento, nem sonhava em conhecer o Felipe. Nem sonhava. E aí eu olhava tudo que o Gustavo fez e o Gustavo, a gente é muito parecido em questões de detalhe. Ele é muito detalhista, muito preocupado com pequenas coisas que às vezes, no geral, as pessoas vão falar, não tem... Não, ele pega em coisas que eu também gosto. Então, assim, ele combinava muito. Eu falei, o dia que eu casar, o Gustavo vai fazer meu casamento. Isso bem antes de eu sonhar em conhecer o Felipe. Então, isso já era uma coisa que eu tinha pré-determinado. Quem viesse, quem seria meu noivo, já tinha que saber disso. Já vinha com o Gustavo no pacote. Estava no pacote. Quando a gente começou a falar em casamento, eu conversei com o Felipe. Falei, ó, eu quero que você participe de tudo, porque eu acho... Antes um pouco disso, Marcela, desculpa eu te interromper. Mas aí no meio desse termo todo, já ela, depois, né, casamento de Jéssica e Luiz Bigoli, depois teve o casamento da Carla e do Bruno. E aí nesse casamento da Carla e do Bruno, que é a irmã da Jéssica, ela já... Felipe já existia. O Felipe já existia. E eu peguei o buquê. E ela pegou o buquê. Temos cenas do buquê, será? Temos. Se tivermos, a produção vai colocar. Vamos lá em 2017. Eu peguei o buquê da Carla. O Bruno, Carla, só uma observação entre nós, tá? Não levamos farelo pra casa. A gente fica entre nós. Então, eu peguei o buquê e aí isso era pré-determinado. Falei, eu quero o Gustavo no meu casamento. Quando eu e o Felipe começamos a organizar, eu falei pra ele, falei, ó, eu gosto da gente conversar, eu quero que você participe, eu não acho legal a questão de só a noiva, apesar da mulher saber muito mais sobre detalhes, mas eu acho que o noivo ele tem que dar a opinião dele, mesmo que às vezes a gente vai conversar sobre aquilo, talvez um prefere outra coisa, mas eu acho que tudo tem que ser junto, sabe? Tem que ter a cara dos dois. E eu falei pra ele, todos os fornecedores eu quero que a gente decida junto. Porém, salves, eu tenho um fornecedor que eu sempre falei que quando eu fosse casar, ele faria meu casamento. E ele não conhecia, aí eu apresentei pra ele, mostrei o trabalho na internet, mostrei os vídeos, mostrei os casamentos. A gente tinha ido no casamento da Carla, né? Que foi o Gustavo que fez também. E ele falou, não, por mim tudo bem. Foi quando nós fomos lá no shopping da noiva ainda. E a gente entrou e o Gustavo tem uma abordagem, né? Eu já sabia, mas o Felipe ainda não tinha tido a experiência. E ele saiu de lá, tipo, nossa, gostei muito. Tipo, a melhor escolha. Ele já saiu, assim, muito empolgado, como eu já vinha, né? Então, deu super certo. Então, foi o fornecedor, assim, o primeiro, que dali a gente começou, nossa, agora nós estamos organizando o casamento, né? E foi assim, tudo planejado, a gente foi fazendo com antecedência. Teve coisas assim, por exemplo, que a gente foi fechando que não sabia como ia funcionar ainda, poderia ter mudanças, né? Porque como a gente estava com 2 anos, assim, mais ou menos antes, né? 18, 19 e 20, né? A gente começou em 2018 para casar em 2020. Foram 2 anos e 5 meses, isso, a partir do pedido. Isso. Então, assim, a gente foi amadurecendo tudo, foi estudando. É uma coisa muito importante que eu aprendi, assim, nessa organização do meu casamento, principalmente, é que, às vezes, a gente vê muito trabalho de pessoas que são muito fodas no que fazem, né? São referências. Tem muitas noivas postam. Quando você entra nesse universo, a gente começa a viver só isso, né? Por quê? O algoritmo entrega só isso. Só isso. Porque você quer experiência, você quer alguém que te fale, nossa, esse fornecedor foi muito bom no meu casamento, ele me entregou o que eu quis, né? Só que não é só isso. Você precisa ter uma conexão.
Isso não quer dizer que o fornecedor não vai ser bom no que faz no seu casamento. Mas eu acredito que se você não tiver conexão com o fornecedor, não faz tanto sentido. Por que eu vou falar isso? Por exemplo, isso talvez seja uma polêmica, mas não vou usar nomes, gente. Eu tive uma cerimonialista, a primeira, que é uma mulher, assim, foda. Ela faz muitos casamentos em Uberlândia. O trabalho dela é impecável. Quando eu comecei com ela, tive muitas referências. Eu fui em casamentos que ela fez e eu era muito admiradora do trabalho dela. Mas a gente não teve conexão. De noiva com cerimonialista. De pessoa com pessoa. De pessoa, aquele tato humano. E eu pensei, essa pessoa vai ser a que eu mais tenho contato durante todo o meu processo. Como que eu fico com uma pessoa, por mais que ela seja uma profissional sem o que falar, mas como que eu fico com uma pessoa que a gente não tá falando a mesma língua, a gente não sintonizou, não teve conexão pessoa. Aí eu optei por trocar. O que sai bem mais barato no final das contas, né? Porque tem hora que... psicológico, né? Eu já tive até essa conversa com alguns casais de gente que vira e fala assim, nossa, durante o processo, eu e esse fornecedor, a gente não tá legal. E eu falo, olha, por mais que a multa pareça um peso, sai muito barato no final. E eu falo de coração, porque imagina se isso acontece comigo e com o casal. Eu prefiro muito mais que o casal chega, fala, olha... Porque você, em momento algum, questionou o caráter dessa pessoa, o profissional. Essa coisa da energia. Falou bem dela. É essa coisa da energia. Quando a energia não bate, não rola. Não dá pra seguir. E você só sabe disso, às vezes, no meio do processo. E vivenciando. No meio do processo. Aí, assim, no nosso caso, foi, assim, poucas reuniões que eu já vi que realmente não ia. Era assim, ó, a profissional que eu queria no meu casamento. Que, assim, em relação ao trabalho. E a pessoa dela não tem absolutamente nada para falar, até porque as referências dela são as melhores. Porém, a conexão nossa não veio. E eu entendi que, naquele momento, aquela pessoa, aquela profissional, é a profissional que eu mais tenho contato. Ainda mais, assim, eu sendo uma pessoa extremamente detalhista, eu quero estar o tempo todo. Né? Até tive problemas com a minha cerimonialista, a Aline, inclusive, mas assim, por quê? A Aline falou, Marcelo, relaxa. Eu só preciso que você fale o sobrenome, porque aqui em Uberlândia acho que tem umas 4 aí. Aline Vilela. Aline Vilela, que inclusive tá? É minha amiga, amo de paixão. E ela no final falava assim, Marcela, eu tô aqui pra fazer isso, relaxa. São problemas saudáveis. O problema é meu, não é seu, você tem que deixar. E eu tenho muita dificuldade nessa questão de delegação. Eu tenho uma história maravilhosa. Porque eu não Marcela. consigo. Marcela quase fudeu com a cerimônia dela. Por conta dessa coisa controladora. Você lembra agora do que eu tô falando? O que é? Você não lembra? São tantas coisas que eu quase ferrei. Qual cerimônia? A segunda cerimônia, uma coisa entre eu e Felipe. Mas a gente vai chegar na cerimônia. Vamos seguir na linha do tempo aqui. E você vai entender. Marcela, menino, mas me deu um trabalho. Você não tá lembrando até agora do quê? Amigo. Então, lá hora que a gente chegar na cerimônia, eu te conto. Lembrei. Lembrei o que foi. Mas não faz sentido lembrar disso agora. Lembrei. Mas na hora que a gente chegar lá na cerimônia, a gente conta o que então, foi. Assim, eu preciso ter tudo muito bem controlado e eu tenho uma dificuldade, a maior dificuldade no meu casamento, na organização, foi porque eu não gosto de nada que todo mundo faz. E isso é nossa, eu tive muita dificuldade, você sabe disso. Porque eu preciso ser original, eu amo aparecer. Você é original. Eu amo aparecer, então eu preciso de o várias formas. Sei. Onde? Não, peraí, agora você falou no primeiro, eu não sei se eu vou acertar, mas eu sei que eles fizeram um no San Diego e um na lancha. Não. San Diego é muito chique pra ela. Não, querido. Foi no motel. Você lembra? Não, mas então, eu lembro das fotos sensuais no quarto. Eu pensei que era o San Diego, o antigo San Diego. E a hora que ela falou, Gustavo, eu quero fazer isso, eu falei, topo, vambora. E foi Hélio. Só por curiosidade, como é que entrou todo mundo no carro assim? A recepcionista deixou? Deixou, a gente foi pra fazer a foto. Super profissional. Profissional. Mas foi incrível, assim, foi muito autêntico realmente, fato, porque ela trouxe aquilo que ela falou, eu sou original e eu quero isso pra mim. Falei, vambora. E aí o segundo ensaio, então vamos atropelar um pouquinho esse processo pra gente voltar aí. E o segundo ensaio lá na Cachoeira Dourada, porque tem muita história, pedido de casamento. Que foi na lancha, tá vendo? Eu lembro dos dois. Teve uma hora que eu falei assim, cara, essa noiva ela é meio louca.
E aí, do jeito que ela é louca, eu também sou. Falei, ô barqueiro aí, o piloto da lancha, tem um salva-vida aí? Tem. Eu pulei, peguei a câmera, porque não tinha outro barco menor. E aí eu nadei. Falei, agora faz a pose. Eu fiz uma foto sensacional. Foto. Tá ali no nosso quadro. A gente vai colocar essa foto também no podcast. Sensacional. Ela falou assim, mano, você é louco. Eu falei assim, do mesmo jeito que você. Será que é do mesmo jeito que a Marcela? A câmera não podia molhar, né? E o Gustavo no meio do Rio Paranaíba. Com a câmera pra cima, pesada pra caramba. Assim, foi coisa de louco. Mas é isso que eu preciso. Preciso de coisa que diferente, que sabe? Mexe com você. Que vai me emocionar de alguma forma, que seja pra loucura ou que seja, sabe? Então, assim, essa foi uma das dificuldades na organização do meu casamento, porque não é todo mundo que topa fazer coisa diferente. O Gustavo, ele é louco igual eu, então, né? Tudo certo. Não é todo mundo, as pessoas às vezes têm medo do novo, né? Então, muitos profissionais trabalham daquela forma ali. Quando você traz algo diferente, às vezes, né? Eles dão um passinho para trás, vamos com calma. Então, assim, não é fácil ser essa pessoa que vai pegar tudo diferente, mas no final dá certo. Tem muita coisa que, às vezes, eu falava pra cerimonialista, eu quero fazer assim. Não, vamos reformular assim. Então, assim, o profissional, ele tem que ter isso também, tato, né? Porque a gente tem ideias, mas a gente sabe que existem muitas ideias que às vezes não tem como acontecer daquela forma, mas ela pode ser adaptada. E eu acho que esse tato de profissional com noiva precisa ter justamente por isso, né? Porque todo mundo vem, às vezes, com uma ideia e ela precisa ser reformulada se ela não puder ser executada dessa forma. Então, tive essa dificuldade no meu casamento, na organização. Eu tive muita indicação, mas eu gostava de conversar. Foi aquele caso que eu falei, eu precisava sentir o meu fornecedor se ele estava na mesma energia que eu. E você sentia ele pelo WhatsApp ou você ia até ele? Pessoalmente. Pelo WhatsApp, eu acho que sim, é válido um primeiro contato, mas você tem que ir, ver, sabe? Conversar, ver se a energia vai bater, se você vai, tô arrepiando. Você vai arrepiar, tô de frente duas feras, gente, do meu casamento, que é isso. Então, assim, você precisa disso, sabe? Eu acho até mesmo para você passar o que você está pensando, o que você quer, qual que é a sua ideia, né? E o fornecedor te falar, não, eu acho te passar o quê? Segurança. Ou então, às vezes você fala uma coisa muito assim, eu quero... E o fornecedor, não, tudo bem, a gente vai fazer. Você já sabe que não vai. Por que ele tá, né? Então, esse fornecedor, às vezes é um fornecedor que talvez não vai te entregar, não. Porque quem promete desse, tanto... Então, assim, tudo tem isso pessoalmente. Eu acho que esse vínculo, ele precisa ser pessoalmente. Muito bom. Maior desafio e maior facilidade ao contratar os fornecedores do seu casamento? O maior desafio foi essa questão da originalidade. Eu acho que isso falta, inclusive. Eu não sei, assim, hoje, né? Porque estou um tempo por fora, né? Mas na minha época faltava muito a originalidade. Que são coisas, de fato, novas. Que eu acho que é fornecedor estudar. Tudo você tem que estudar, sabe? Porque você fez um casamento ontem, assim, mas isso não quer dizer que o seu próximo casamento não possa ser diferente. Que você possa sair um pouquinho da sua zona de conforto, trazer novidade, trazer, né? Que seja numa cerimônia ou até num ensaio de foto. E isso faltava na minha época nos profissionais, assim, eu escolhi a dedo, eu falo que o meu time, gente, eu sou apaixonada no meu time de casamento, apaixonada. Deus fez as coisas muito certinha, porque quem não tinha que ficar não ficou, e quem ficou comigo até o final, aguentou. Assim, são pessoas e profissionais que não tem o que falar, sabe? Então, essa foi a maior dificuldade. E o que foi mais fácil para mim foi a conexão, sabe? Porque eu conforme eu me identificava com a energia do fornecedor, viraram pessoas, são os meus amigos, sabe? Você se entrega, né? Então, assim, eu podia ser eu mesma e aí eu acho que facilita o processo. Quando você pode ser você mesmo e você entende todas as dores do lado de lá e as pessoas entendem as dores do lado de cá, fica tudo mais fácil, sabe? E assim, a questão financeira, né? Que a gente não pode esquecer que isso é uma questão, hoje em dia, principalmente, que a gente tem que se planejar muito.
eu fui completamente atropelada, então eu tive problemas emocionais e financeiros também, porque o meu casamento da organização pro dia que ele aconteceu foram 4 anos. O que não muda em 4 anos? Entendeu? O tanto de... Não estou falando só de questão de atualização de contrato, não. Eu estou falando de 4 anos, surge muita coisa no mercado. Você vai casar depois de 4 anos, o que você escolheu há 4 anos atrás não faz sentido, às vezes. Você quer coisa nova. E eu? E a Marcela, que hoje... Sempre vai querer coisa nova. O quanto eu sofri com isso depois? Claro, eu não sofri tanto que talvez eu sofreria, porque eu tinha um time foda. Então, assim, eles tentaram me encaixar 4 anos depois, dentro do que eu podia. Então, assim, isso faz todo sentido pra mim. Mas, Marcela, vamos lá. Eu gosto da linha do tempo, porque a gente tem uma linha do tempo bem característica aqui no seu caso. Então, vocês decidem se casar, tem esses desafios, essas facilidades na contratação, mas teve uma frase que você falou há pouco, que é: nem tudo está sob meu controle. Né? Em matéria de casamento, independente da época, nem tudo está sob o controle do casal. E a gente chega naquele março, que aquela coisa acontece. E aí, antes da gente falar da sua primeira cerimônia, eu gostaria que você compartilhasse um pouco de como é que foram as sensações, assim, aquela indecisão que todo mundo vivia, porque o mundo, as gerações futuras nunca entenderão o que foi essa pandemia, Jamais. Digamos assim. Né? E a gente ali, eu puxo na memória, sabe, ninguém sabia o que estava acontecendo, estava todo mundo doido naquela época. Era tudo muito novo. E como é que foi, assim, antes da gente chegar na primeira cerimônia, que a gente vai falar dela, mas como é que foi essa fase, assim, de tudo ficar em suspenso? Tá. Vou começar pelo fato de que sou controladora, tudo meu precisa estar nos mínimos detalhes. Então, o que foi a organização? Casamento, a gente iria casar no civil em 29 de abril. Sim. Muito próximo à festa, né? Então, 29 a gente casava, família toda de fora aqui, 2 festa. 2 de maio. Festa para 2 dias, que aí seria 2 de maio festão. E eu aluguei uma chácara para a família ficar no domingo também. Então, domingo seria festão também, com aquela resenha família. E segunda-feira, Lua de mel. lua de mel, na Argentina, tá? Amo frio, então, assim, precisava ser lá. E a gente já tinha organizado tudo, planejado toda a rota da lua de mel, como seria. Então, isso tudo estava planejado na minha cabeça. Tinha até uma coisa muito específica planejada para lua de mel, né? O quê, amiga? Eu esqueci já. Eu tenho amnésia. O baby. Ah, tá. Não. Sim. Guilherme desconsidera essa parte. Tomara quando que ele você não estiver veja grande. isso. É porque como a Marcela é amiga, ela compartilha com a gente. Ela tinha comentado que tinha tudo muito planejadinho, inclusive E que o ela baby seria queria fabricado na lua de mel. fabricar Isso, o eu Guilherme queria na fabricar lua o de Guilherme na lua de mel, porque minha intenção era engravidar depois que a gente casasse. E aí, assim, tudo muito bem planejado no caderninho, né? Então, assim, seguindo o fluxo. Quando foi? Eu ganhei uma festa, um chá de lingerie surpresa de todas as minhas madrinhas com a minha mãe. E já tinha saído um burburinho. Porque tem uma... Na época não se falava pandemia. Um vírus. Falava uma... Como que chama? Virose, não. É Tinha um vírus. gripe. Epidemia. Falava assim que era epidemia, porque epidemia é algo que está centralizado em algum lugar, né? Não é em todos os lugares. Já tinha começado um burburinho, gente, mas isso era uma realidade para mim muito longe De para todo nós. mundo. E aí eu nem me importei, né? Tipo, tá, tudo bem, tá acontecendo no mundo, ok, mas assim, né? Meu casamento tá chegando e é isso. E aí, no dia, um pouco mais cedo, um dia anterior, a minha cerimonialista entrou em contato e falou: Marcelo, tá acontecendo isso e isso. Aline Vilela. Aline Vilela, eu acredito que vai fechar as coisas aqui. E eu falei, eu não assisto televisão, gente. Eu não assisto TV. Eu vejo as coisas mais pela internet. Então, eu ainda não tinha visto a proporção disso chegar aqui. Eu já tinha visto lá fora, né? E ela falou, eu falei, como assim? O negócio tá acontecendo lá fora? Como assim fechar aqui?
E ela falou, mas parece que veio um decreto e aí eles estão pensando em fazer um lockdown, as pessoas... Eu falei, gente... Nossa, lockdown. Isso Essa é palavra, surreal tipo, pra mim, né? Eu pensei, gente, mas não, nada a ver o que vocês estão falando. E aí eu fiquei muito mal. Aí eu comecei a chorar. E eu fui para a televisão, eu fui para a internet. E aí eu vi que realmente, olha, arrepiei. Eu vi que realmente estava acontecendo algo. Nesse momento eu fui extremamente egoísta, porque eu não conseguia pensar em nada relacionado a pessoas e a doença. Eu conseguia pensar que a minha festa não ia acontecer, o meu casamento não ia acontecer. E aí eu dei um surto, um leve surto, comecei a chorar muito. E o Felipe, calma, a gente nem sabe ainda como que vai ser e tudo mais. E no outro dia, o prefeito solta um decreto fechando as coisas, pedindo para não fechando, ele pediu para ninguém sair de casa, que era para as pessoas ficarem em casa. E o meu chá surpresa estava marcado. E eu só chorava muito. E a minha mãe falou, vamos manter o chá, porque às vezes ela fica mais alegre e tudo mais, né? As meninas já estavam preparadas para ir. E aí teve metade, ficou com muito medo, porque realmente não saiam de casa. Foi assim. As notícias eram estarrecedoras. As notícias iniciais davam muito medo, porque a gente não sabia o que era, o que estava lidando, né? E aí eles fizeram a surpresa, foi muito legal, deu para dar uma distraída, mas assim, eu ainda não conseguia digerir o que estava acontecendo. As emoções dentro de mim eram todas ao mesmo tempo, então eu não conseguia distinguir se eu estava com medo, se eu estava triste, se eu estava ansiosa. Eu não conseguia saber, era um turbilhão de coisas acontecendo ali simultaneamente. E aí, quando passou esse chá, cada notícia que vinha era pior. É uma coisa que ajuda, e ela é uma coisa que ajuda muito, e ao mesmo tempo ela te atrapalha muito, é grupo de noiva. Grupo de noiva, você é muito bom, porque você troca, mas ele também te detona em segundos, porque aí você começa a ver ali um monte de gente, realidades, e as pessoas falando tudo ao mesmo tempo, ninguém tem informação, e aí eu fui ficando muito ansiosa a ponto de ter que sair desses grupos, porque eu tava realmente dando um colapso. Eu acredito que eu te liguei, eu acho que eu liguei pro Gustavo no dia, porque ele também ia casar próximo. Aliás, era no final de semana, o Gustavo ia casar no final de semana. E aí eu liguei pra ele, parece que eu queria ouvir de alguém, eu precisava ouvir de alguém. Calma, não é isso. Mas eu não conseguia ouvir, porque era isso, né? E isso foi em março, né? E o meu casamento no civil era abril. E aí, cartório fechado, tudo fechado. E, gente, eu não sei, acho que eu não consigo descrever o que eu senti. Eu não consigo. Eu sei um sentimento que foi de muito egoísmo, sim, da minha parte, porque eu não conseguia pensar na gravidade das coisas como eram, e sim só em mim. Eu conseguia pensar só no meu casamento não vai acontecer. E hoje, quando eu estudo a situação como um todo, eu falo, cara, eu fui muito egoísta, né? Porque o que estava acontecendo ali era muito maior. E uma coisa que eu me perguntava todo tempo era, por que comigo? Sendo que milhares de casais estavam na mesma situação. Mas, Marcela, se te serve de consolo, eu não sei se a palavra para uma situação tão nova como pandemia seria egoísmo. Porque em algum momento até nós, fornecedores, falávamos, mas poxa, você não vai casar, poxa, se adequa às regras, poxa, se não dá para casar com 200, casa com 50, porque ali também, né, tinha os rendimentos de muitas famílias, de muitos profissionais, tudo congelado. Então, em algum momento também, pode ser que, se essa é a palavra, a gente, enquanto fornecedor, também foi egoísta, querendo dar uma forçada de barra para o casamento acontecer. Não sei também se é forçada de barra, mas enfim, a situação era tão turbulenta que eu acredito que só daqui a anos que a gente vai entender, de fato, alguém ali olhando com isenção para aquele momento e falar assim, olha, a pandemia para quem às vezes nem viveu aquilo, ou para quem viveu realmente, de fato, imerso. Enfim, reflexos da pandemia estão por aí. Até hoje, né? Puxando os olhos, assim, né? Inclusive até hoje, né, Miguel? Hoje estamos medicados, graças a Deus. Meu cabelo agora cresce enrolado embaixo. Pandemia, Covid, gente. Loucura. Então, assim, a gente viveu algo, acho que
que igual vocês comentaram, as novas gerações aí acho que jamais vão entender, sabe? Eu acho que enquanto pandemia global, acho que foi a primeira. Assim, acho que não teve outra, assim, não teve. Não, assim, Enquanto pelo menos global, a gente já viu de história na escola foi a única e o vez, que a assim. gente viveu, eu acho que nunca teve. Devem ter outras situações tristes, guerras, e enfim, a gente nem sabe o que é isso também. Mas pandemia foi algo. Mas sigamos. E aí assim, Antes de a mais gente... nada, eu tô curioso pra saber o que é isso que veio com você. Larga de ser curioso, Não, calma. que é isso, Marcela? Eu trouxe um porque, presente. tá vendo? Ele é muito curioso. Nossa, mas assim, eu tô curioso mesmo, porque eu tô vendo Eu tô vendo que ele tá querendo usar. Essa é a verdade. Como eu ele é trouxe seco, um presente pra vocês. de água. Olha, gente, adoramos presentes. A gente ama. Adoramos presentes. Esse Muito obrigado. presentinho. Convidados, E presentes. que fique claro a publi, né? Hoje Marcela, além de estar aqui Isso. como noiva, ela é empresária, em cada loja dela. Stanley. Isso, gente. Inclusive é da loja dela, né? Desse empreendedorismo que nasceu esse Trouxe ano. igual pra não dar briga. Mas aí vocês vão ter que fazer alguma coisa pra distinguir de qualquer qual. Não, essa não vai ficar aqui não, essa Essa vai vai pra pra academia. casa. Não, essa vai pra casa, pro meu escritório lá, pra eu tomar meu café. Gente, mas que chique isso. Mas agora a moça pode seguir contando a história dela? Pode. Porque são 2 anos. Foram quanto tempo de adiamento no final, Marcela? A gente saiu de 2020 pra Eu 22. fiz 5 adiamentos. 5 adiamentos em 2 anos. E a gente vai passar por isso. Mas antes de tudo, eu quero saber o que aconteceu ali na sua cabecinha até a gente chegar no 2 de maio. Tá. Porque também foi um dia muito especial, na medida do possível. Sim. Né? O que a gente pôde fazer ali no 2 de maio, a gente... Sim. Então, aí assim, esse período foi... Nossa, a sorte é que o Felipe, né? O Felipe vem com aquela calmaria dos céus. Nossa, muito. Muito calmo, né? E aí ele soube muito bem lidar comigo de uma forma que, ao mesmo tempo que ele me mostrava a realidade, mas ele também me acalmava. E é muito louco isso, que eu acho que é importante a gente escolher bem quem tá do nosso lado, inclusive, porque é nesses momentos a gente vê que realmente as pessoas, uma ajuda a outra, né? Eu tenho esse perfil mais explosivo, emocionante, tudo meu é intenso, tudo eu vivo o muito, e ele já é mais pé no chão, ele vem pra me dar aquilo que faltou ali um pouquinho na minha personalidade. E o Felipe soube conduzir muito bem isso, ele me acalmava em diversos momentos, mas sempre me deixando ali também ciente, sabe, do que estava acontecendo. E aí a gente começou a focar na gente, sabe? Tá, nós temos uma cerimônia, mas nós estamos juntos, a gente está vivendo a nossa vida, a gente está construindo sonhos. O que é? E ele falava muito isso pra mim, tipo, o que é a maior vantagem? O que a gente tem hoje? A gente tem um ao outro, então isso tá aqui. Isso tá aqui. Isso não tá à mercê de não acontecer, né? Tangível, né? Então, a gente precisa focar nisso aqui, né? A gente tá junto, vai dar certo. E isso me tranquilizava muito, porque, de fato, né? A gente só tinha uma festa de casamento e uma cerimônia, porque tinha eu e ele. Sem nós dois juntos, não ia acontecer nada daquilo. Então, onde estava a essência? No casal, tava ali na conexão. E isso não poderia se perder. E isso era importante a gente cuidar, né? Então, a gente começou a focar mais nisso. Eu comecei a entender mais e comecei a deixar mais as coisas na mão de Deus mesmo. Mas, como eu sou muito ansiosa, eu não conseguia fazer isso 100%. Tinha dias que eu estava ótima, eu entendia, vai acontecer no tempo que tiver que acontecer, tá no controle de Deus. E no outro dia, eu gritava dentro da minha casa, enlouquecida, porque que aquilo estava acontecendo comigo. Parecia que era 2 Marcelas. Eu vivi isso muito tempo. Eu lutando comigo mesma para tentar ser mais coerente, né? Ser mais pé no chão com a situação. E aí, os cartórios fechados, e eu já tinha na minha cabeça que não íamos casar nem no civil, né? Porque tudo fechado, não tinha volta. E esse foi o março inteiro, pedaço de abril. Faltando uma semana para o 29 de abril, que seria o casamento no civil, o cartório me liga, seu casamento vai acontecer. Aí Pandemia foi muito assim. Eu não tô ia, arrepiando vai, era tudo. assim. Eu tô arrepiando porque eu tô conseguindo reviver aqui falando. E aí eu falei, como? Não, o casamento vai acontecer. E eu fiquei tão feliz que eu não conseguia falar muito no telefone, eu só conseguia gritar.
E eu comecei a ligar, eu falei que essa pandemia não ia durar, vai abrir tudo, a nossa festa vai acontecer. E eu fiquei tão feliz nesse dia, tão feliz, que eu lembro que eu acho que a gente saiu pra comemorar e tal. A gente foi pra casa da minha mãe, porque a cidade ainda estava fechada em alguns lugares, só que já tinha saído burburinhos que ia começar a abrir. Tanto é que o cartório já avisou que o nosso casamento ia acontecer. Então, assim, a gente... Nossa, caraca, isso vai acontecer. Tá vendo? A festa não vai precisar ser adiada. Porque, gente, o cartório vai abrir, vai casar, vai ter gente, né? Só que eu não tinha feito nenhuma pergunta pra moça do cartório. Eu só escutei ela falando: seu casamento vai acontecer. Ah, para. E aí, começou a vir as coisinhas do tipo: não vai poder convidados. Vai ter que ser de máscara. Eu falei: não, gente, eles não iam fazer isso. Como que a pessoa vai casar de máscara? Como que eu vou ouvir o juiz? Carlos. Ai, foi ele. Ele falando, isso não é possível, eu acho que não. Aí eu falei: eu vou precisar ligar. Só que eu não tinha coragem de ligar, gente. Isso é surreal. Eu tinha um medo de ouvir o que as pessoas estavam falando que ia ser. E eu queria viver aquela alegria que eu tava ali, que ia acontecer tudo. Mas eu precisava saber. E eu tive que ligar. E aí ela falou: não, somente os pais, os noivos, todos de máscara, inclusive o juiz. Eu falei: mas e as fotos? As fotos vão precisar acontecer assim. Aí lá vai eu começar o choro todo de novo. Chorava muito, porque eu não queria casar de máscara. Eu pensava: meu Deus, como que vai ser meu álbum de fotos? A gente não mostrar um sorriso, a gente não mostrar a boca. O que você fala durante o seu casamento? Você fala pro outro. O outro te fala pra você e você faz o quê? Sorrir. Se você chorar, você faz gesto com a boca também. A nossa expressão toda. E eu fiquei assim: eu não quero isso. Eu não vou casar assim. Eu não quero. E aí ela falou: se vocês não casarem, vai acontecer. Você pode cancelar, mas vocês vão ter que fazer o pagamento de novo. Tem que entrar na fila de marcação de novo. E aí eu fiquei naquela. E no dia eu liguei pro Gustavo. Eu lembro muito bem de ter ligado para ele. Eu tava no meu quarto, eu já tinha orado, já tinha pedido um direcionamento. E eu falei para ele: amigo, vai acontecer. Porque o que eu vou fazer? Eu sou original. A gente tá passando por uma pandemia. Provavelmente, lá na frente, a galerinha que vai nascer, a nova geração, vai estudar isso lá em história. Eles vão saber o que a gente passou. E vai ser muito legal, sabe o quê? Eu mostrar as minhas fotos de máscara. Ou seja, você ressignificou. Eu ressignifiquei. Eu falei pra ele. Ela personalizou. Eu falei pra ele: eu vou casar de máscara, mas não vai ser qualquer máscara. Eu vou personalizar uma máscara. Eu lembro. Ninguém. As máscaras tinham começado a ser vendidas. Eu acho que o de vocês foi o primeiro casamento no cartório. Foi o primeiro. Máscaras, né? Foi o primeiro casamento no cartório. Tanto é que viralizou por isso, né? Foi. Viralizou não em Uberlândia, viralizou nível Brasil. Foi nível Brasil. Porque as páginas de casamento estavam... literalmente era isso, as páginas de casamento estavam sem assunto. Então, quando começou a surgir os primeiros casamentos, todas elas queriam reportar como é que essas noivas estavam fazendo. E aí, quando a Marcela casa no civil, que realmente acredito eu que foi ali dos primeirinhos mesmo a bombar... Foi o primeiro casamento em Uberlândia de máscara. Foi quando abriu, abriu uma semana antes do meu casamento. E aí, tipo assim, as páginas estavam querendo muito conteúdo, porque literalmente parou. Foi pra TV, inclusive. Foi pra TV. A gente fez entrevista lá na porta com a TV Integração. Era a Marcela acontecendo e Deus olhou lá de cima e falou: pandemia, pode ir, que aquela noiva vai aguentar. Para com isso, nem brinca com isso. Não, adeus, não aguento mais nada, não. Não, já aguentou, tá bom. E aí, eu falei pra ele, eu vou casar, vou de máscara, mas não vai ser, eu não vou casar com qualquer máscara, não. Eu vou personalizar uma máscara. E eu já tinha tido até mais ou menos uma ideia, comentei com ele, falei: agora eu vou ter que achar alguém que faça, porque tinha começado a vender máscara comum. Imagina você falar pra alguém: personaliza uma máscara. E aí... foi louco, porque aí lá vai eu atrás de um fornecedor que faria isso pra mim. Mais um, né? Eu achei. E assim foi.
No dia, como nós somos o primeiro casamento que teve de máscara, a Vitoriosa nos procurou para fazer a entrevista conosco na porta, na hora do casamento, né? Porque soube que nós íamos casar de máscaras e o cartório tinha acabado de abrir. E eu falei, super top. A gente fez a entrevista lá na porta, né? Explicando as emoções mesmo que a gente estava sentindo ali, que foi, né? E eu tinha o quê? Uma programação lá atrás. Meu casamento no civil, após ele, a gente ia fazer um almoço com toda a minha família. E isso foi completamente tirado. Família e madrinhas, né? Algumas madrinhas daqui de Uberlândia iriam. E aí, teve alguma coisa ali na porta do cartório também, né? Que tinha algumas pessoas ali com vocês. Sim. Né? Mas não puderam entrar Não todas. puderam entrar. Muita gente foi com a gente, mesmo sabendo que não poderia entrar, né? Ficou só os pais lá dentro. E os meus filhos também, né? Foram. E todo mundo de máscara. E o senhor Carlos de máscara. E ele fez um casamento belíssimo. E ele nunca errava, né, gente? Parece que a gente via a boca dele. Você não conseguia entender que realmente ali estava todo mundo tampado, porque a gente conseguiu transmitir emoção através de fotos, inclusive, sabe? Hoje eu vejo as fotos e eu consigo sentir a mesma coisa lá. Por isso que eu falo, herança visual, gente, isso é perfeito, sabe? Você olhar uma foto e conseguir viver aquilo que tá lá, sabe? E eu consigo sentir a emoção daquele dia, mesmo diante de tanta coisa, né, ali num cenário completamente novo, diferente para todo mundo, mas foi muito significante, sabe? Que eu entendi que absolutamente nada estava no meu controle, que eu precisava saber disso, e quando isso acontecer, eu preciso saber como lidar depois, sabe? Isso me ajudou, inclusive, na minha vida hoje. Hoje eu me sinto uma pessoa completamente diferente, justamente por conta do processo do meu casamento. Muito massa. Que foi algo que veio para me mostrar que realmente você pode sim planejar e deve, mas que você precisa entender que se aquilo ali não acontecer, você tem que saber ressignificar. E ele vai acontecer de outra forma, entendeu? Que também vai fazer sentido para você, porque foi assim que fez comigo. E aí, depois a gente começou, a gente casou no civil, né? E a gente começou a planejar os adiamentos, porque até então a gente não sabia o que ia fazer no dia 2. Vai pular agora pro não, eu vou falar do dia 2. Tá. Mas a gente não sabia o que a gente ia fazer, né? A gente achou que não teria nada no dia 2, né? Porque pandemia e tudo mais, não ia acontecer, casamos no civil e agora vamos preparar para adiar isso aí, né? Mas eu fiquei pensando e eu pensei, meu Deus, dia 2 de maio, um dia escolhido há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás eu sonhei com o 2 de maio. O 2 de maio era falado por mim diversas vezes, até mesmo na assinatura de um contrato. Quanto que é seu casamento? 2 de maio. 2 de maio vivia na minha cabeça 24 horas. Como que eu ia passar o 2 de maio? Várias lembrancinhas personalizadas com 2 de maio. Tudo pronto. Como que eu ia passar o 2 de maio? O 2 de maio, para mim, ele poderia ter... Eu tinha 2 escolhas. Se eu não fizesse absolutamente nada, ia ser um dia muito, muito depressivo. Muito. Que eu ficaria ali chorando, ou talvez triste, pensando, nossa, hoje poderia ter acontecido o meu casamento, hoje seria o meu casamento, né? E eu fiquei pensando muito aquilo, e eu escolhi 2 pessoas para amadurecer uma ideia, que é, inclusive, as 2 que estão na minha frente, né? E aí eu conversei com... Gente, eu sou péssima de memória, mas eu acredito que primeiro eu falei com você sobre... Não vou me recordar 100%. Eu acho que eu falei com você sobre... E depois falei com o Miqueias. O Miqueias, eu falei pra ele, você foi na minha casa, né, amigo, no dia. Eu falei, vem aqui pra gente conversar e entender como que a gente pode fazer, né? Porque até então só poderia ser vocês 2, que a gente não podia ter pessoas, enfim, não podia ter, tinha que ser algo no ar livre, né? E aí, resumindo, eu pensei em fazer uma mini cerimônia pra ressignificar o dia 2, pra ele não passar, né, em branco, até porque esse dia é muito importante pra nós. E aí eu falei com você sobre, aí na hora você já topou, abraçou a minha ideia total, na mesma hora. E aí eu falei, eu vou falar com o Miqueias.
o Miquel foi na minha casa e foi muito louco esse dia, porque a gente estava tomando um café. Eu não sabia nada o que eu ia fazer. Eu só tinha o sonho. Eu quero fazer. E aí a gente vai fazer em qual lugar? Precisa ser um lugar aberto. E o Miquel falou assim, eu sei de um lugar. Vamos lá agora. Você quer reviver? Eu tô aqui, ó. Dia 15 de abril de 2020. Eram 23 horas e 52 minutos. Típico dela, meia-noite. Noivas, por favor, podem mandar mensagem no horário comercial. 23 horas. 23 horas e 52 minutos ela me manda. Boa noite, amigo, tudo bem? Por coincidência, eu estava acordado. Mandei oi, boa noite. Aí você me escreveu. Eu estava aqui pensando. Dia 2/5 vai ser um dia bem triste para mim. Porque seria o dia da nossa festa. Acho que vou ficar bem deprê. Eu pensei em fazer uma cerimônia íntima, igual você fez de um casal. Acho que Junara, que ela chama. Você se lembrou da cerimônia da Junara e do Guilherme. Isso, foi mesmo. E aí eu te falei que topava, a gente conversa algumas outras coisas. Dia 16... Não, dia 16 não. No mesmo dia, né? Porque passou a meia-noite. A gente fala de paisagem verde, e aí eu te falo que tinha um lugar, enfim, foi esse rolê. E foi no Mirante, né? Foi o Mirante que a Rafa, uma amiga minha, me recomendou, falou que lá... Eu já tinha visto ela falar desse Mirante. Bom, então aí a gente marcou um café com o Miquel, depois dessa conversa meia-noite. Isso, ele foi até a minha casa, a gente conversou sobre... amadurecer a ideia do que a gente faria e tudo mais. E ele teve na hora um insight ali e falou, nossa, eu saí de um lugar que vai ser muito bacana, uma amiga fez umas fotos, mas eu não sei onde é direto. E ele resolveu ligar pra ela na hora. E ele falou, vocês topam ir lá? Eu falei, bora! E aí ele ligou pra ela. Não tinha nada pra fazer, né? Tava todo mundo à toa. E aí ele falou, você topa com a gente? Ela, não, leva vocês lá e tudo mais. E aí nos deslocamos para o lugar. O Mirante. O Mirante. É no Capim Branco, né? Mirante Capim Branco, eu não sei, mas você é na zona rural de Berlândia. Mirante Capim Branco. Mas era um lugar público e aberto, porque eram coisas que a gente precisava. Isso, arejado e tudo mais. E aí a gente foi pra esse lugar. E aí ali a gente já visualizou tudo. E aí o Miquel falou, nossa. E aí a gente começou, né? O Lucas fez umas fotos, nossa, pra gente ver como que seria o cenário e tal. Foi muito, muito, muito massa. E aí eu já falei, aqui é o lugar, né? E aí a gente já falou pra você onde seria, o que a gente tava pensando. E enfim, nasceu o 2 de maio de 2020. Ressignificado. Então, total. E é tão interessante porque, assim, a gente fala de originalidade que não precisa ter dinheiro, os rios de dinheiro para fazer acontecer. Você não gastou nada pela locação. Não. Porque era um lugar totalmente público, um caminho, literalmente, para chegar em ranchos e tudo mais. Mas teve uma visão, teve alguém que já passou por lá, que conheceu, teve bons fotógrafos, claro, né? Filmmaker, um bom celebrante para celebrar tudo isso. Então, assim, a gente não tá falando de, nossa, eu preciso gastar muito, eu preciso investir muito. Não, né, Marcelo? Mas, acima de tudo, um ensinamento que fica, Gustavo, para mim é, independente da minha presença, da sua, do lugar e tudo mais, foi um processo de ressignificação da Marcela e do Felipe. Total. Esse protagonismo eu não tiro nunca de nenhum casamento, porque quem faz o negócio é o casal. Depende deles, né? Depende deles, assim. E a Marcela e o Felipe, apesar dos pesares, como já dizemos, assim, não passamos o dia em branco, nos divertimos, rimos, e teve coisa, enfim, ajudou a passar o dia, preencheu o dia ali com um vídeo que depois o Lucas mesmo saiu mandando para 300 mil páginas de casamento, o vídeo foi super compartilhado, foi uma loucura, mas a gente se divertiu muito naquele 2 de maio, assim. Era novo até pra gente também, enquanto fornecedor. O que a gente faz pros nossos casais? Como a gente ficava muito assim, né? Porque eles estavam doendo de lá, a gente doendo daqui, enfim, tava todo mundo doente. Quando aconteceu a cerimônia, né, a gente ressignificou muito ali na hora mesmo, sabe? Com que o real sentido de uma união, né, de um casamento, a gente conseguia entender. E aí você olhando ali para um lugar tão amplo, você vê diante de tanta coisa, água, assim, você olhava para baixo, olhava aquele céu lindo que tava,
sabe, uma imensidão. O Miqueias conduziu uma cerimônia que a gente pôde olhar para lá e orar, que é uma coisa que eu e o Felipe faz. Vocês fizeram muito, oração, isso. Né? Tá vendo? O protagonismo é isso. Cara. A gente virou e fez oração e a gente sentiu ali muito. Olha, eu não consigo parar de arrepiar. A gente sentiu muito ali a presença, sabe, de Deus. E aí você fala... É isso, o sentido é isso. A minha festa 2 de maio estava acontecendo ali de alguma forma, né? Não como eu tinha planejado, mas ela estava ali, ela estava acontecendo. E isso é muito real, porque às vezes a gente se perde muito nessa questão de organização de casamento, porque a gente se deslumbra com algumas coisas e esquece de outras, né? E talvez algumas dificuldades, não só a pandemia, mas eu acho que hoje, por exemplo, não temos pandemia, mas com certeza tem muitos casais que no decorrer aí de organização encontram desafios, obstáculos, enfim. E a gente às vezes parar para pensar, né, no que pode, o que aquilo ali está impactando e o que você pode fazer diante daquilo ali de uma forma voltando para o real sentido do casamento, né, que é as duas pessoas estarem ali juntos naquela mesma vibe, conexão. E foi um dia muito, muito legal, muito assim, eu nem tenho palavras para falar porque conseguiu cobrir aquilo que estava tão triste ali, aquele dia que seria um dia de lembrança, nem de lembranças, né? De expectativa mesmo. Mas foi muito, muito bom. E viralizou, né, gente? Do jeito que eu amo. E aí, assim, TVs me ligando, marcando entrevista. Foram na minha casa, eles foram na minha casa me entrevistar. Teve o Casei, né? Foram muitas TVs. Fiz reportagem por vídeo pra galera de São Paulo, da TV de lá. Foi muito bom, né? Eu amei, gente. 2 de maio. Foi melhor do que eu imaginei. Exatamente. Mas assim, a gente contou toda a história, várias coisas, vários acontecimentos. Mas até agora nós nem chegamos no casamento, né? E aí, cara, a gente aqui vai dar um salto temporal, porque foram 2 anos, né, Marcela? Muito desafiadores, a gente sabe disso. A cada remarcação era uma dor, a cada remarcação era todo um combo que vinha junto, de tendo que acertar com todos os fornecedores. No meio disso, vocês ganharam um presente que foi o Guilherme, que foi seu bebê, que depois na cerimônia, né, eu brinco que a Marcela, o cortejo dela foi acontecendo ao longo do tempo, porque quando ela era a data do casamento dela, o porta-aliança nem existia. Ela fabricou o porta-aliança, porque o Guilherme entrou com as alianças, não foi? Ou entrou antes? Foram os três, né? Então, assim, a Marcela e o Felipe fabricaram o porta-aliança para o casamento, então a gente sabe que esses 2 anos aqui foram desafiadores e não precisa da gente aprofundar neles para não reviver isso tudo, mas agora a gente cai na sua data, que foi abril do ano passado. Não, maio. Foi maio. 7 de maio. Foi no dia 7. Dia 7 de maio. Na minha cabeça, por conta do pôr do sol, era abril. Exatamente, 2 anos. 7 de maio do ano passado, a gente chega na sua data. E aí, como é que foi viver o casamento agora? Enfim, aconteceu dia 7 de maio. Como é que foi pra você? Quais são suas lembranças? O que aconteceu? Passado, foi 2022. Nossa, o tempo passa. O tempo voa. 2022. Como que foi? Foi bom, mas ele trouxe muitas marcas, né? Trouxe, por exemplo, eu tinha a idealização de um vestido, eu tinha a idealização de uma festa, porque a gente faz isso, a gente vai planejando e vai idealizando o fato na nossa cabeça. A pandemia me trouxe vários quilos a mais. Então, eu já não pude casar com um vestido que eu queria, que eu sonhei lá atrás, há 2 anos atrás. Então, isso me impacta até hoje, porque eu olho e sinto que me marcou isso, sabe? A gente sonha com vestido, acho que toda noiva, né? Mas você não sonhava em casar? Porque, se eu não salvo engano, você usou um semi-sereia. Mas de teimosa, né, amigo? Porque eu tava acima do meu peso. É só assim, eu precisava de um sereia, porque era o sereia. Mas eu queria ter casado com uns quilos a menos, que lá atrás eu estava, né, me preparando para o casamento. Mas assim,
Isso são questões estéticas, né? Que a gente, mulher, às vezes se apega. Mas, assim, nada que me deixasse meu dia mais triste por isso, jamais. Falando o inverso de tristeza, vamos então na alegria. Na alegria. Como que foi seu making off ali no hotel? Com Nossa. tanto de mulher, com tanto de gente. Isso é algo que... Assim, coisas que o making off conta, tá? Cara, tem uma história desse Pulando making na off que eu vou querer cama. falar. Cara, ela pulava na cama de Aham. casal, assim, o dono do hotel, se vê agora, tá enrolado, mas enfim. Então, gente, Como então, que o foi? making off é algo muito particular de noiva, né? Por isso que eu falo, o casamento, ele precisa ter a cara da gente, isso não tem jeito. Seguir certos protocolos não dá muito certo, porque precisa ter ali o sentido, né? Eu sou uma pessoa, né, cheia de gente, eu gosto de conversar, eu gosto de loucura, nada normal. Eu não ficaria bem no meu dia, igual eu vejo que tem muitas noivas que se conectam com isso, que é você tomar um banhozinho ali de banheira, sozinha, curtir seu momento. Eu ia ficar louca, eu ia pular da janela. Então, assim, eu queria gente, eu precisava de gente, alegria, movimentação, mulherada, fofocando, conversa. E eu precisava daquilo ali. Isso, pra mim, é combustível. Quando eu falei, eu quero me arrumar com todas as minhas madrinhas, todo mundo falou, você é louca, tá doida. É muita gente falando, dando... Gente, eu quero. Isso pra mim faz sentido, eu gosto disso, é essa emoção, é a galera tudo junto e tal. E assim foi. Tanto é que eu não fui pra nenhum salão, não fiz make off no salão. Ela não fechou só um quarto de hotel, ela fechou o hotel inteiro, tô brincando. Mentira. Eu fechei o maior quarto, porque precisava ser... Quantas madrinhas? 16? Eram muitas. Não, 12. 12 madrinhas. Eram muitas. Então, assim, era muita gente. E fora mãe, né? Sogra, todo mundo ali. Sua menina. A minha filha. Então, tava sendo um amplo, né? Então, a gente fez um quarto que tinha a parte, tipo, de uma sala. E o quarto mesmo separado, se caso eu quisesse dar uma descansada, tinha essa possibilidade. Mas não quis, né? Fiquei no frevo. E foi muito legal, foi muito legal. A gente conseguiu manter o horário, que isso é uma coisa que eu tinha muito medo, porque era muita mulher junto. E eu queria ter tempo para fazer as fotos, eu queria ter tempo para chegar na cerimônia no horário certo. Eu tinha medo de talvez enrolar nessa arrumação de todo mundo e depois não dar para fazer as minhas fotos ali no local, que era um local bonito e tudo mais. E o meu casamento também teve como fala? First look. Isso. Justamente porque a gente precisava de uma logística legal. E isso pra mim fazia muito sentido. Eu não sei se você lembra, mas foi numa conversa nossa. Foi. Ela me contou que queria muito tirar fotos com o Felipe no hotel. Uhum. E aí, inicialmente, ela ia se arrumar no hotel, ia pra chácara casar, sair da chácara, voltar no hotel, fazer foto com o Felipe e voltar pro espaço do evento. Eu falei, Marcela, você vai perder muita festa. Logística não ia E dar aí ela me certo. falou, e se eu perder a emoção de ver ele? E aí eu te pergunto, perdeu a emoção? Não. Resumindo, ela viu ele antes de casar. Né? Isso, a E gente ele também se te viu, né? Sim, os dois. Sim, a gente se viu. E assim, eu e o Felipe, a gente tem uma coisa particular, que a gente ora pra fazer tudo. Um exemplo, nós vamos tomar qualquer decisão, a gente senta junto, ora, né? E isso fez sentido no casamento. Por quê? Porque a gente orou antes de ir pra cerimônia. Isso foi muito, muito, muito bacana. Ressignificou muito ali aquele momento. E aí não foi só por questões de logística. Foi porque a gente conseguiu fazer algo que a gente faz no nosso dia a dia. Seus olhos estão brilhando, a emoção tomando conta. Sim. O que tá passando aí dentro de você? Eu tô revivendo, gente. Eu tô falando com vocês e parece que eu tô lá naquele dia, sabe? Que foram muitas emoções, inclusive. Muitas. E aí, assim, a gente encontra desafios, isso é óbvio, né? Porque depois de 2 anos, muita coisa mudou. Eu quis fazer uma coisa que... O meu casamento seria no sábado, na quarta-feira, tinha chegado em Uberlândia, que foi a plataforma giratória. 360. Do nada, do Neida. Eu falei, eu quero. Quarta-feira, meu casamento era no sábado. Então, assim, foram muitos desafios, tanto financeiros quanto psicológicos também, né? Você também teve um desafio na decoração, que eu sei. Tive E teve uma decoração. fada madrinha também, né? Que te ajudou na decoração.
Sim, eu tive um desafio de banda. Minha banda, com 2 semanas, não vinha mais para fazer meu casamento. Romperam o contrato. Eles são de fora. A questão é que, assim, foram muitos anos, né? E quando voltou a fazer os casamentos, que voltou com tudo mesmo, poderia ter tudo, as pessoas estavam em outra vibe, né? Então, assim, por mais que a galera da banda é de outra cidade, isso tinha dificuldade grande. Eles eram de outra cidade, estavam fazendo trabalho muito maiores, né? Do que... E aí eles optaram por não vir, pagar multa e tudo mais. E eu, com 2 semanas, eu não tinha uma banda. E era a minha maior expectativa também, porque eu gostava muito da banda e tal. Eu vou entrar num detalhe de postura profissional. Olha a diferença desse podcast com a Marcela com o podcast do Eterno Musical, né? Sobre eles terem recusado um casamento em Fernando de Noronha, que a noiva ia pagar tudo para eles, mas eles tinham já um compromisso aqui em Uberlândia, e eles falaram, não, se fosse no meu lugar, eu faria o contrário, nem cogitaram. Sim. E nesse caso, a banda simplesmente cogitou em pegar um evento maior, porque o seu estava com valor mais baixo, enfim. Exatamente. A gente só tem um gancho mesmo para boas práticas profissionais no mercado. Foi exatamente isso. E aí, no dia, eu chorei muito, eu fiquei sem saber o que fazer. Falei com vocês 2 no dia. Só vocês 2. Ah, não, eu falei com a Aline também, vocês 3. Eu lembro que você me falou, calma, não existe nada perfeito. Não adianta você idealizar que seu casamento vai ser perfeito. Você precisa entender que algo pode, sim, sair do controle. E agora, né? E aí, eu conversei com você também, eu acho, no dia. Acho que você tem indicação de banda pra mim. Foi, a Aline falou assim, calma, a gente vai achar uma solução, não precisa ficar desse jeito, pode ficar calma, isso é meu trabalho. Porque a gente sabe que a noiva, o noivo, né, tem esse impacto com a coisa. Mas a gente também, enquanto fornecedor, sabe que, tipo assim, minuto após minuto, as coisas vão cada vez mais se resolvendo. Sim. Dá um impacto pra vocês, eu não sei nem imaginar que impacto é esse, que bomba é essa. Mas, por outro lado, a gente sabe que vai resolver, isso vai dar certo. E a Aline falou, calma, eu vou resolver, isso é comigo, você não tem que se preocupar com isso é comigo. E aí, tipo, se resolveu em horas, assim. De repente, eu vi o meu celular bombando de bandas, porque foi um falando pro outro que tinha acontecido comigo, e assim, meu celular pingando de mensagem de bandas, falando, eu tenho sua data, sabe? Quem foi sua banda ao final? Foi o Bagunçamba. E aí foi muito legal, porque eu falei, nossa, eu me senti assim, cara, não precisava, mas, né, tem que dar. Aquela frase, entrego, dou uma surtada, confio. Ou dou uma surtada, entrego, depois confio. Mas é tudo certo, né? E aí vai acontecendo, e isso é muito real. A gente, quando você entende que não tem nada perfeito, e sim, não vai ser perfeito, não vai. Pode ser um dia maravilhoso, que você se divertiu muito, que foi, assim, deu tudo certo. Mas perfeito não tem como, gente. Não tem como ser perfeito. Então, quando você entende isso, acho que a carga fica mais leve. E você me trouxe para esse lugar nesse dia da banda. Que aí eu falei... É isso, gente. Vamos, nós estamos aqui, já passamos... Eu passei pela pandemia. Que é essa banda falando que não vem 2 semanas antes? Que é você na fila dos meus problemas? Perderam eles de não estarem naquela festa animada. Muito. Perderam eles. Ponto. E aí, aconteceu, né? Assim, no dia do nosso making off, meu e do Felipe, no hotel, quando ele já chegou, a gente se encontrou, a gente também teve um desafio, você lembra? Não. Eu preparei uma surpresa para ser entregue pro Felipe lá onde ele se arrumou, que foi lá no Carneiro Leão, né? Ele tava com os padrinhos. E eu preparei toda uma surpresa para ser entregue para ele lá. E isso é mais uma questão que eu tenho que honrar demais os meus fornecedores, porque esse problema não chegou até mim. Ele chegou, assim, na hora que ele estava resolvido. Acontecido. Ele já estava resolvido. Porque se ele chega até mim antes, tinha me dado uma baqueada ali, talvez eu ficaria, né? Desestabilizada. Um pouco desestabilizada, mas esse problema só chegou resolvido. Mas, enfim, o moço que foi fazer a entrega sofreu um acidente na hora e não conseguiu fazer a entrega. E a moça só
só ficou sabendo depois que ele não sabia nem quem era o entregador, porque as pessoas levam para o hospital e tudo mais, né? E depois que foram desembolar lá e ela conseguiu entrar no meu... Detalhe, ligou, eu acho. essa pessoa eu achei ela de última hora. Então começa por aí, não era uma pessoa que eu tinha no meu Instagram. Não tinha ela não me seguia, eu não seguia ela. Eu achei ela de indicação e ela fez o que eu pedi. E aí ela conseguiu me achar no Instagram. Como a gente estava postando muito stories no hotel, Gustavo, ela conseguiu, viu que ele era meu fotógrafo, entrou em contato com ele e explicou o que estava acontecendo. E a gente já estava no hotel e o Felipe já estava lá. O Felipe chegou com um buquê de rosas enorme. Aí a gente fez toda a surpresa. Ele chegou, me encontrou, foi lindo. E aí eu falei assim pra ele, recebeu meu presente? Aí ele fez assim, que presente? Aí eu falei, você tá zoando? Aí ele, não. Ai. E aí o Gustavo, junto com ela, resolveu que levariam pro hotel, né? E aí o Gustavo fez o nosso ensaio ali na hora, eu entregando o presente pra ele que chegou naquele momento no hotel. Ideal que ela perguntou. Sim. Assim, foi o mais doido. Aí ele pôs ele de costa, entregou uma sacola na minha mão, até então eu nem sabia o que estava acontecendo. Porque aquilo ali já tinha passado por um acidente. E aí eu entreguei pra ele sem saber que era o presente que eu tinha. E foi, nossa, foi Ela muito entregou. legal. Foi muito legal isso, porque não perdeu. Eu ficaria muito triste se ele não tivesse recebido. E só isso, não recebeu porque aconteceu, acontece fatalidades, mas os meninos souberam ressignificar, essa palavra é muito real, né, na minha vida, e aí foi muito legal, as fotos ficaram maravilhosas. Davi tá entendeu? colocando essas fotos aí, eu tenho certeza. Mas tem outra coisa que eu também quero falar, porque assim, a gente, né, às vezes aborda muitos perrengues, mas também tem coisas que vêm, assim, às vezes a gente nem tá pedindo, e eu lembro que você me contou também que a decoração em algum momento foi um desafio. E de repente esqueci o nome dela agora. A mãe da mãe A mãe da mãe dela. Eu queria citar o nome dela, mas eu fugiu. também. A dona Sônia? Dona Sônia. Dona Sônia. Isso. A Dona Sônia entrou na sua vida, virou e falou assim, Então. menina, vem cá. E parece que ela, né, foi uma pessoa que te deu muita ajuda ali naquele profissional, é óbvio, né? Mas... Sim, assim, a gente teve desafios. Por conta da pandemia, muita coisa mudou. Eu já não queria mais o que estava lá atrás. Então, eu precisava de ter algo novo. Eu precisava de algo novo. Eu não ia conseguir fazer o que estava lá atrás, né? E aí, eu tinha esse desafio. Eu cheguei para Dona Sônia, faltava, sei lá, um mês para o meu casamento. E eu não estava muito feliz com o que eu estava trazendo da questão da decoração. Eu olhava umas coisas e tal. E quando eu sentei com ela, ela falou assim, vem cá, eu vou fazer seu casamento. Aí eu olhei assim pro Felipe, ela falou assim, deixa comigo, deixa eu fazer pra você. Você vai me falar o que você gosta. E nesse momento, eu senti uma paz tão grande. A Dona Sônia, e tem eu... certeza, você já conversou com ela? Ela... Sim. A Sônia fez parte do nosso E eu sou uma pessoa muito controladora. E pela primeira vez na minha vida... Eu falei, faz o que você quiser. E ela porque arrasou, eu tenho né? certeza que você vai arrasar. Eu não toquei mais em assunto de nada com a Dona É Sônia. uma observação assim, muito grande, porque, por exemplo, a Dona Sônia, ela já tem uma bagagem muito grande profissionalmente, mas ela assumiu uma empresa de uma outra bagagem muito grande, Sim. que é da Gorete. Da Gorete. São pessoas Sim. muito referências. E ela é A muito Sônia humana. incrível, A ela Dona é Sônia é incrível. muito humana porque ela entendeu ali em uma conversa como eu era, como que era a minha essência do Felipe, o que ela tinha que trazer que ia remeter ao que eu gostava. A hora que eu cheguei, eu falei, meu Deus, nem se eu tivesse planejado, não tinha saído assim. Foi Ficou muito perfeita a decoração, assim, perfeita. Parece que tinha a minha assinatura ali com o Felipe, sabe? Em cada detalhe que ela pensou que ela trouxe. E ela fez surpresas, tinha coisas que nem estava combinado, sabe? Isso foi muito, muito legal. Noivas good vibes e bad vibes. Marcela, não é porque tá na minha frente, mas ela é good vibes, não é bad vibes. E noivas legais, a gente sempre fala aqui no podcast que merecem coisas legais. Não que as bad vibes não conseguem, não merecem. Mas no seu casamento teve várias surpresas. Teve várias pessoas surpreendendo
porque não só porque tadinha, ela remarcou o casamento, não. Não. Mas pela essência do que você é e da forma que você se entrega para os fornecedores. Você se entregou para todos nós. E teve até uma coisa que foi meio assim, mas eu vou comentar porque no final o resultado deu muito bom, é que a gente teve uma intercorrência pro início da cerimônia. A cerimônia seria de dia e ela acabou sendo à noite. Iniciou Só que no Porto Sol ali, né? Não, já iniciou. Não já... iniciou à noite, não. Enfim, não me lembro. Não, iniciou mas... de dia, mas finalizou não era o noturno. que estava combinado. Isso. Mas mesmo assim, teve uma coisa, assim, uma coisa tão legal que naquele dia teve Porto Sol. Que é o que eu falo, né? Noivas, não confiem no Porto Sol, porque não é alguma coisa que acontece todos os dias. E no dia do casamento da Marcela, a gente teve um laranjado por quase uma hora e meia. Foi top. Foi quase uma hora e meia de laranjadão, assim, não virava à noite, assim, não virava, ficou um laranjadão muito forte, assim, e o que foi que deixou uma marca muito específica, né, também no seu casamento, porque não estava planejado e aconteceu e foi muito massa, porque esse laranjadão é difícil de pegar ele. É raro de pegar ele. Eu só quero fazer uma ressalva, eu não cheguei atrasada. Não, a gente porque sabe o que Miquel você danava não chegou comigo atrasada. e eu falava, gente, fala pro Miquel que eu tô aqui. Fala pro Miquel que eu tô aqui. Eu fui lá conversar com você, Até eu hoje a lembro. gente não sabe o que aconteceu. Eu tava lá fora achando que foi algo lá dentro, que alguma madrinha ou família não tinha chegado. E lá dentro eles estavam achando que eu não tava lá, que eu não tinha chegado. Enfim, foi coisas, noivas, coisas que acontecem. E que ninguém sabe. E que ninguém vai, né? E tudo bem. O pôr do sol foi maravilhoso. As fotos ficaram lindas. Não contem com o pôr do sol, É, pelo amor de Deus, gente. mas- Isso é sorte, né, Gustavo? Mas ficou lindo o pôr do sol, as fotos. Cara, não só sorte, mas também localização, é questão geográfica. Né? É... Tem Sim. lugares que o Porto Sol, ele Não aflorece, existe. sei lá, num campo aberto. E aí você vai para uma chácara no Panorama, por exemplo, que é muito... No bairro Panorama, no né? bairro Panorama. Todo fechado. Então, a mata não vai poder ver o Porto Sol igual você vê numa montanha, por exemplo. Sim. Por que as verdade. pessoas gostam lá do... Ai, gente, lá era Araxá, Horizonte Perdido. É porque lá é aberto total. Então, casa lá, você vai ter possibilidade de um O Porto Sol. manancial aqui em Uberlândia Manancial, também, que exatamente. você vê a Ali na cadeira. Serra de né? Jaraguari, do Parque dos Papagaios. Então, Não, assim, mas lá não vê não. não? Não, no Parque dos Papagaios não. Não? Tem um sol bonito que se põe Sim. assim, mas não tem aquela visão Panorâmica, ampla de você horizonte, fala, né? Ampla de horizonte. É. E foi isso, assim, eu idealizei muito esse dia, assim, mesmo sabendo que poderia ter coisas que não ia sair como foi idealizado, mas eu tinha ali uma ordem, eu acho que eu até te mandei um PDFzinho, não foi? Com tudo que Ela eu é super queria. organizada. Com tudo, as ordens, assim. Eu não queria perder muito tempo com fotos protocolares, porque eu queria, de fato, curtir a minha festa, eu queria curtir o casamento em si. Foi muito legal, porque eu curti. Eu, inclusive, entrei depois do ensaio, eu entrei ali no salão, eu já estava no grau. Eu já tinha dado uns 3 goles numa cerveja gelada. Que tinha 3 anos esperando esse momento. Entrei já vendo todo mundo duplicado, e foi muito massa. E aí, voltando a algo que eu falei lá no começo do podcast, sobre como a Marcela é controladora, ela tinha um sonho. E, gente, isso aconteceu na sala da minha casa. Eu mato o Felipe, porque o Felipe, ao invés de combinar comigo previamente, não. Ele deixou as coisas acontecerem lá na sala da minha casa. E aí, o sonho da Marcela era que o Felipe fizesse os votos. E o Felipe vira e fala assim, não vou fazer. E começa a surgir ali, né, um pequeno ajuste conjugal. Um atrito. Na minha sala. De Marcela E- pra Marcela. Com o Felipe. E eu tentando resolver e trazendo toda uma argumentação pra Marcela aceitar, porque eu também queria, né, de certo modo, que a cerimônia fosse confortável pro Mas Felipe. aí ele queria. Ele fez assim pra você, tipo, que não, ele ia só mentir, né? Só que o que acontece? Depois de eu ter gastado todo o meu latim tentando amenizar a situação, falar pra Marcela que poderia, que a gente ia fazer, que não sei o quê, o Felipe vira pra mim e fala assim, eu vou fazer. Aí lá vai eu desconstruir tudo que eu tinha falado e falar assim, Marcela, você confia em mim? Se você confia em mim, vai dar certo, acredito que essa cerimônia vai ser boa, que não sei o que lá.
Porque o que Felipe queria fazer isso, né? De Você tava surpreender. tentando Ele queria incentivar fazer ele a fazer, só surpresa. que ele já queria. Não, né? eu tava querendo fazer a Marcela entender que, tipo, Era a opção era dele. o sonho dela, mas não era a vontade dele. Então, tinha que chegar no meio termo ali. Só que, na verdade, ele ia fazer, ou seja, eu não precisava ter gastado uma Ele só não latinha. queria contar, que ele queria fazer surpresa, entendeu? Aí a gente tava discutindo, tipo, eu vou fazer os votos só eu, vai ficar muito estranho, então não vou fazer, né? E o Miquel tentando, não, se faz sentido pra você, você tem que fazer, se não faz pra ele, né? Porque como ele é muito tímido, eu pensei, ele não quer fazer porque ele tá com vergonha, às vezes, né? Mas ele tava querendo fazer a surpresa e não queria me falar, queria que eu chegasse pensando que ele não iria fazer. E que foi o que a gente foi até o final, né? Foi. Aí o Miqueias tentou contornar ali e depois eu falei, não, tudo bem, eu vou fazer então. Eu faço os votos, os meus votos. E o Felipe tem outra forma de demonstrar, né? E o Miqueias conduziu ele e tal. Aí ele falou, você confia em mim? Eu falei, confio. E foi. Com vontade de matar o Felipe. Depois eu mandei mensagem pra ele. Tinha que ter me falado isso antes, porque eu acertava meu discurso e já ia direto ao ponto. Já não perderia tempo. Não perderia tempo. E depois, lá na hora, né, ele fez de surpresa pra você, enfim. Foi. Aí na hora dos votos ele pegou e eu falei, uai, como assim? Só na hora, então você. Foi só na desconfiou hora. Até realmente, na hora eu achei que só eu faria. Entendeu? Que a gente ele criaria não uma ia fazer. dinâmica pra justificar só o fato dela fazer. E além desses votos surpresas, teve um outro momento ali impactante no final da cerimônia, né, Miqueias? Sim, porque muito Marcela, importante. né, quando eu Tinha que ser perguntei Marcela. pra ela, falei, e aí, como é que você quer encerrar a cerimônia? Ela falou assim, eu quero encerrar de um jeito diferente, mas não quero encerrar com arroz, nem com bolhas, nem com pétalas. E eu falei, mas não sobra nada. Uma pomba branca. Já Né? teve essa ideia uma vez, uma pomba branca. Já mesmo? Já, você não lembra? Lá Não. no comecinho Não, essa não lembro. tinha uma pomba branca. Não lembro. Mas de todo jeito eu não toparia, porque eu morro de medo de pomba branca fazer coisas no vestido da noiva. Então, assim, eu te incentivaria a não fazer. Eu não te incentivaria, porque tem vários vídeos na internet dessas pombas dando trabalho. E aí, no final, eu falei, olha, tem a opção da gente distribuir 200 balões e jogar em todos os balões. Só aí que isso foi uma semana antes. foi. Você lembra? E aí corre pra pedir no Mercado Livre, o Mercado Livre E manda se não da cor entregar, errada. se não chegar, chegou na cor errada. Chegou na cor errada e Não antes da dava cerimônia a tempo de gente trocar. enchendo 200 balões. E eu não vi. Eu pensei que não ia acontecer. Eu te contei isso, né? Você pensou? Eu pensei. Mas assim, pra mim, qualquer coisa que eu vá fazer em cerimônia, a minha meta é a abertura de Jogos Olímpicos. Sabe aquela coisa de, tipo, não existem balões, um segundo depois tem 200 balões distribuídos. Pra mim funciona desse jeito, sabe? E foi o que a gente, junto com a equipe da Aline, o Lucas também nesse dia tava lá ajudando, foi o que a gente fez. Não existiam balões, de repente, pá, 200 balões. Não existia balões. E por mais que a gente tava de costa, mas dá pra você ver movimentação, mas eu não sei se é por conta da entrega Adrenalina. ali, que você fica na hora da cerimônia, você tá, parece que vivendo só os 3, né? Anestesiado. E aí eu não vi nada. E eu pensei, não vai acontecer. Eu nem tava nem lembrando. De repente surge, sei lá quantos balões. Eu olhei, eu falei, meu Deus, foi muito legal. Muito E aí legal. a gente saiu com 200 balões sendo jogados, assim. As pessoas foram enchendo ali, né? Aí eu acho que você começou a falar. Porque teve um rolê em específico, porque eram muitos balões. A gente imaginou que a gente fosse conseguir encher todos. E aí era mais fácil a gente distribuir para cada um encher, porque seria cada um dando 3 sopradinhas, porque 3 sopradinhas faziam eles encherem. Isso. E aí a gente fez isso, distribuiu, gente, agora todo mundo sopra, encheu, pronto, tava os 200 prontinhos Foi ali, tipo assim, muito rápido. mágicos. Foi muito legal. Saindo do momento cerimônia, a gente vai pra Festa. festa, mas a gente vai também fazer uma retrospectiva de tudo. Como que foi pra você, Marcela, ter vivido tudo isso lá atrás? Marcação, remarcações, o 2 de maio, casamento no civil, o dia 7 de maio. Como que você enxerga hoje, né? Com esses arrepios que tá em você a todo momento. Como que você enxerga o mover, eu acho, de tudo sobre o casamento de vocês? É muito louco, né? Assim, você conseguir fazer, né? Porque quando aconteceu ali, que terminou a cerimônia, parece que tira um peso, assim, você fala, eu já tinha perdido as esperanças, quando você já acha que não vai acontecer mais, e ali de fato aconteceu da forma mais linda possível, passa um filme na cabeça. Eu tive 6 remarcações, porque
eu tentava falar pra mim mesma que ia passar, que ia dar certo. Então, todas essas remarcações foram muito marcantes pra mim, porque a cada data que não podia acontecer, parece que matava mais um pouco dentro de mim, sabe? Teve uma específica, que eu não vou lembrar qual, você pensou realmente em desistir, né? Eu pensei em desistir, né? Teve uma bem forte, assim. Eu falei, eu não quero mais, porque não vai fazer sentido, eu vou ter o Guilherme. Não tem mais sentido pra mim. E aí, realmente, era um sentimento que tomava conta, que você falava, eu preciso desistir para eu conseguir viver. Parece que aquilo ali era algo que não deixava eu viver a vida, assim, sabe? Era como se fosse algo me prendendo. E eu pensei em desistir. Eu acho que foi a última remarcação. Eu pensei em desistir. Eu tive tantas remarcações que eu idealizei tanta coisa. Quando eu engravidei, não, vou casar grávida. Então vamos fazer a cerimônia assim. Aí não tinha jeito. O Guilherme nasceu. Não, eu tinha começado. Então vamos fazer o sexo na hora do casamento. Foram tantas coisas que eu tive que ficar ressignificando, que aí não dava, eu me frustrava, que por último eu pensei de fato em não fazer mais, em desistir e tal. Só que a gente ainda lá no fundo, quase achando petróleo, você fala, cara, nossa, olha o caminho até aqui, né? Quantas coisas a gente já viveu, a gente precisa, porque tudo isso fez parte do dia 7 de maio, né? O dia 7 de maio, ele trouxe, não foram só 2 anos, foram 4 anos, entendeu? Foram 4 anos ali, né? Então, assim, a gente precisava disso. Mas quando foi chegando perto, a energia toma conta de volta. E você se sente lá no começo, aquele sentimento, sabe? De fazer, de acontecer, de estar ali com as pessoas que você ama, as pessoas conectadas. Foi tão legal essa questão de estar todo mundo ali, porque estava todo mundo querendo muito, sabe? Todo mundo naquela vibe de estar junto com o casal, de estar, sabe, conectados, convidados na mesma vibe. A pandemia trouxe a questão da gente tá com pessoas que realmente fazem sentido. Eu acho que a lista, né? Antes a gente não tinha muito isso, né? A gente tinha aquela questão, é família, tem que chamar. É porque se eu não chamar fulano, não posso. E a pandemia trouxe essa questão de quem tá ali, quem tá com você, quem tá na energia do casal, quem ama o casal, quem tá, sabe? Isso foi muito legal, porque de fato, pelo menos assim, no meu casamento com o Felipe, a gente realmente conseguiu colocar todas as pessoas que na mesma vibe da gente, sabe? Os nossos convidados tinham muito a nossa cara, a nossa família que estava ali desde o começo torcendo com a gente. Foi muito bacana, porque pra festa faz muito sentido. As pessoas estarem todas conectadas, sabe? Muito sentido. Arrepende de ter feito? Jamais, eu faria de novo. Aliás, 10 anos, gente. Tá chegando, porque se 10 anos é outra. 10 anos tá aí, que é 2022, 2023. 32. Nossa, 2032. Não, gente, tá aí. 10 anos, vocês podem se preparar, hein? Nossa. É outro festão. Não, imagina os 10 anos. De Marcelo e Felipe. Exato. Não vai ser pouca coisa. Mas, Marcela, como eu acredito que nós já estamos com quase 3 horas de podcast. Como previsto. Cara, para encerrarmos em grande estilo. Esse podcast é incrível. Eu acredito que, desculpa, só antes de você encerrar, esse podcast eu fiquei pensando durante várias falas da Marcela, ele tem uma importância muito grande, um peso muito grande para a noiva mesmo, sabe? Então, para a noiva e para o noivo que está assistindo até agora, eu tenho certeza que esse comentário tá rolando aqui no YouTube, porque foi uma entrega muito... E para quem tá assistindo até agora, né? Curta, comenta e manda o aviãozinho. Compartilha. Mas a Marcela, ela se entregou, como sempre, né, em todas as coisas que ela faz. Ontem a gente fez o pedido, né, a solicitação de pedido para ela estar aqui, travou lá o empreendedorismo dela, ainda preparou os brindes pra gente e se entregou. Então, assim, muito obrigado mesmo. Vai lá. E agora, pra gente encerrar com chave de ouro, Marcelo, o podcast é todo seu, olhando para aquela câmera que é toda tua. Aquele recado, assim, de quem viveu essa experiência, de quem passou, né, de noiva para noiva, também aí dando um conselho pro noivo, enfim, o microfone é seu.
Bom, gente, o conselho que eu tenho para dar para todos os noivinhos, eu acredito, aliás, eu tenho certeza que nós não vamos passar um desafio tão grande como nós passamos, mas existem desafios. E eu acho que a todo momento dessa organização, o fato de vocês sempre trazerem que o que importa é o casal, é a essência de vocês, é vocês estarem conectados. Todo o resto é uma consequência, né? A gente precisa escolher bem os nossos fornecedores, as pessoas que vão estar ali do nosso lado da melhor forma, mas sempre trazendo a essência do casamento, que é vocês estarem juntos. Quando isso acontece, eu acho que todos os obstáculos, tudo que vem aí no decorrer desse caminho, desse processo, se torna leve, muito leve. Porque a gente sabe que não é fácil, tem desafios financeiros, psicológicos, enfim, de tudo. Mas a conexão do casal, vocês estarem juntos e sempre lembrando dessa essência, faz toda a diferença. Porque é isso, por que vocês estão aqui? A gente está aqui organizando um casamento, uma cerimônia, uma festa, porque vocês se amam, porque vocês querem viver uma vida juntos. E para isso a gente precisa estar ali com o pé no chão, sempre lembrando da essência. Isso no meu processo fez toda a diferença com o enorme desafio que eu tive. E eu acredito que em todos os desafios, trazer isso para vocês vai fazer toda a diferença também. É isso. Não precisa falar mais nada, só agradecer olho no olho a Marcela, porque... Marcela, um abraço, Felipe também. Para completar, lá atrás, no início do nosso podcast, a gente falou do casamento da Carla, né? Da Carla, que ela pegou o buquê, que a Marcela pegou o buquê. E esse casamento em específico, ele foi muito atípico. Foi 7 de abril de 2017. Exatamente. Salve se eu não estou errado, 7 de abril de 2017. Foi 2018. 2018. Então isso, 2018. Foi um temporal que caiu em Uberlândia e a Carla, ela estava fazendo make-off na chácara. Então ela assistiu, lá na Green Hall, ela assistiu o casamento dela ser destruído, a parte da cerimônia. Foi muito, muito triste. Eu estava lá, eu estava presente, vi tudo acontecendo também, toda a nossa equipe. Mas a Carla, ela tem um gingado, vamos dizer assim. Ela tem uma calmaria, mas ao mesmo tempo ela é muito estressada. E ela viu tudo acontecer e eu falei assim, Carla, você quer que a gente... Porque a gente não tinha feito uma foto de make-off dela. Você quer que a gente faça o make-off? Você esquece tudo isso aqui? Vamos viver esse momento? Ela, não quero nada. Beleza, tal, tranquilo. Naquele momento a Carla ficou sozinha, eu chamei a Joyce cerimonial, chamei a maquiadora, liguei pra pessoa do... Não, a pessoa do vestido estava lá para vestir ela. Eu falei, gente, vamos, depois que passar essa turbulência, vamos fazer um make-off dela replicado aqui na chácara, nesse mesmo lugar, sem ela saber. Ela falou assim, todo mundo falou, vamos, sem ninguém cobrar absolutamente nada, porque realmente foi bem triste. E acabou que a gente fez, né? Depois a gente comunicou a Carla, depois do momento que ela passou, ela viveu o casamento intensa, foi muito top o casamento dela, ela viveu, permitiu. E depois a gente fez um make-off, replicamos tudo isso, né, como se fosse realmente o dia dela. E ela fala que foi um dos dias mais incríveis que ela viveu, porque ela conseguiu revivenciar. Então, se nós falarmos de ressignificar casamentos, a Marcela é uma, a Carla é outra e várias outras pessoas que estão por aí. Às vezes buscando só em habitolar em problemas e não buscar soluções e coisas que vêm trazer um novo significado. Isso faz muito sentido também. Eu acho que no processo de organização, hoje, tá? Porque a gente amadurece isso com as vivências, óbvio. Mas uma coisa que eu acho que tem que ter muito é vários planos. Plano A, plano B, plano C, entendeu? Isso deixa de frustrar um pouco. Por exemplo, se você vai fazer uma cerimônia, eu não gostaria de casar, eu gostaria de casar no ar livre. Então, obviamente, eu vou escolher meses que não tem chuva. Na verdade, não é que não tem. A probabilidade menor. Só que a gente sabe que pode ter chuva, pode chover no dia, né? Então, você sonha em casar ao ar livre. Mas você precisa ali, durante o processo, estar preparado para não casar, porque pode ser uma chuva. Eu vou colocar o quê? Tenda? No meu caso, eu não gosto de tenda. Eu, Marcela, não sou adepta. Eu não me via, porque eu idealizava um casamento de uma forma e a tela, para mim, não ia ser... a tenda, para mim, não ia ser legal. Então, eu já deixei isso muito preparado. Se chover no meu dia...
faça o casamento dentro do salão. Então, quando eu escolhi o salão, eu já escolhi o salão tendo essa probabilidade. Porque eu precisava de um salão amplo, que se acontecesse isso, passaria a minha cerimônia para dentro. Então, quando você começa a trabalhar com isso, o seu coração vai ficando mais tranquilo. Porque imagina, vai chegar no seu dia, vai chover, você tem que alugar uma tenda de última hora e você não quer uma tenda, mas não tem onde fazer a sua cerimônia. Então, isso tudo, no processo de casamento, se você se atentar e a sua cerimonialista também te ajudar nesse processo, fica mais fácil. Porque mesmo querendo casar ao ar livre, que era o meu sonho, se chovesse e fosse lá para dentro, eu já estava preparada e ok com essa ideia dentro de mim. Não ia ser algo que eu tive que mudar de última hora e me frustrou, entendeu? Isso. Então, assim, no processo de casamento, a gente tem que esperar, porque nada é perfeito. Não vai ser perfeito. E pode acontecer coisas ali que talvez não seja planejado. Então, se acontecer, eu preciso deixar as pessoas cientes do que pode ser o meu plano B, né? Do que pode ser outra coisa a ser feita. Isso, às vezes, no processo de casamento fica mais leve, sabe? Você pensar no que pode dar, não errado, eu não gosto de falar essa palavra, dar errado, mas o que pode não sair conforme você estava planejando, né? Ter outras situações. Plano B. Plano B. Resiliência e ressignificação. Isso. E a gente encerra o podcast de verdade. Muito Agora obrigado, Miqueias. Gustavo, Muito obrigado, Miqueias. Gente, Miqueias, muito mas só mais obrigada uma coisa, também. tô brincando. Obrigado, Marcelo. É porque se a gente for pra mais uma coisa, a gente vai abrir parte 2. Gratidão. Agradecer vocês pelo convite, eu amei estar aqui, né? Vocês sabem, são meus amigos, né? Porque eu tô na frente de vocês, mas são pessoas que eu amo de coração. Fiquei muito feliz pelo convite, muito feliz de estar aqui e espero que eu possa ajudar várias outras noivinhas aí também que estão no processo. E é isso, gente. Abraço, Felipe, Guilherme e companhia. Finish.